vida esportiva do Brasil, no momento em que é dado ao público brasileiro. Aí, galera, eu quero parabenizar esse grande projeto do É-Museu, que fala, que relembra e que mantém vivo o nosso maior estádio, o nosso querido Maracanã, por onde passaram ali os grandes jogadores do futebol mundial, por onde passaram as grandes torcidas que lotavam o Maracanã com mais de 100 mil pessoas, 150 mil, 180. Então, acho que ia ser uma relíquia, um presente que é dado ao torcedor, do modo geral, aos jogadores, a todos que participaram e viveram esse Maracanã que eu conheci ao longo de mais de 20 anos. E quando eu falo isso, falo com maior orgulho, porque foi ali que iniciou toda a minha trajetória, meu primeiro jogo no Maracanã, meu primeiro gol no Maracanã, na partida contra o Internacional, quando surgiu o apelido Dinamite. O Vasco venceu de 2-0, eu fiz o segundo gol, e no outro dia o Jornal do Esporte colocou na primeira página: o garoto Dinamite, com 17 anos, explode no Maracanã. Então esse é o Maracanã que eu iniciei nas categorias de base, depois jogando na equipe principal, e passei por ali como um dos grandes artilheiros desse Maracanã, jogando Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, e várias outras competições, jogando pela seleção brasileira. Essa é a lembrança que eu tenho do torcedor, do Geraldino, do torcedor de arquibancada, que lotava o Maracanã e que empolgava todos nós. Então fica aqui esse meu registro, o registro de quem viveu como um dos ídolos da história do Vasco, mas acima de tudo respeitando e preservando e cuidando da história, que acho que é fundamental do nosso querido Maracanã. Parabéns ao Maracanã, parabéns ao É-Museu do Esporte. Essa iniciativa ela é perfeita para que a gente mantenha viva essa chama do estádio Mário Filho, o nosso Maracanã, o maior estádio do mundo. O velho Maracanã. Eu queria dizer para você, muito obrigado por você existir na minha vida. Tive momentos mágicos, momentos maravilhosos, inesquecíveis. Numa quinta-feira, 12 de agosto de 1948, foi lançada a pedra fundamental do que veio a ser o gigante do Maracanã. Pois eu matei aula no Instituto Lafayette, na Tijuca, fui caminhando até o local onde era o antigo derby, o hipódromo, e onde foi lançada a pedra fundamental. Eu estava lá, eu estava no berçário, eu vi o gigante nascer. De lá para cá, vivi grandes emoções na Copa do Mundo de 50, alegrias nas vitórias, tristeza na derrota final, e depois acompanhei o meu Mengão. Começou mal em 1950, depois 51 começou a crescer, começou a dar alegrias à sua torcida, veio o tricampeonato, e lá para cá, tantas e tantas emoções, até que me tornei jornalista e vinha trabalhar no Maracanã. Imagina, isso aqui está junto da minha história. Eu vi o gigante nascer, acompanhei a sua adolescência e estou com ele até hoje, nos seus 70 anos. Você conhece a história do Maracanã? É o Maracanã Setentão, que foi inaugurado no 16 de junho de 1950, com amistoso Seleção Carioca e Seleção Paulista. Os paulistas ganharam de 3-1, mas o primeiro gol foi marcado pela seleção do Rio de Janeiro. E quem marcou quem foi? Didi, aquele mesmo camisa 8, campeão mundial pelo Brasil em 1958. A história do Maracanã, o velho Maracanã, que tinha seu charme. O novo Maracanã, uma das arenas mais modernas do mundo. O nosso Maracanã está completando 70 anos, e Deus me proporcionou momentos maravilhosos, não só como torcedor,
mas também como jogador. Vivi ali grandes dias de torcedor, de poder estar presente no dia de maior público da história entre jogos, entre duas equipes. Fla-Flu de 63, 77 mil pagantes, eu estava lá presente e o Flamengo ainda foi campeão. Estava presente vendo o 1000º gol do Pelé, o ídolo de todos nós brasileiros. Então, pisei no Maracanã com 13 para 14 anos, nunca podia imaginar que ia ter uma história ali dentro. Então, tirava ali, fui ali chegar perto, estava calçado, tirei, botava o pezinho lá dentro, tinha um cara que tomava conta lá, o seu Lima, que era muito Caxias e não deixava ninguém pisar dentro do gramado. Então, fui chamado depois de jogador de Maracanã, como se isso fosse uma coisa ruim, quer dizer, ser chamado de jogador do Maracanã, do maior templo do futebol mundial. Tantos jogadores gostariam de jogar no Maracanã. Foram momentos maravilhosos. Fico muito feliz de ter feito a minha história ali dentro, ter sido o maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols. Então, obrigado, meu Deus, por isso tudo, né? Parabéns ao Maracanã, que ele perdure aí por tantos e tantos anos e que continue sendo uma alegria do povo. Vi Garrincha ali, falando em alegria do povo, vi o Garrincha fazer estripulias, vencer meu próprio Flamengo. Então, cara, só tive alegria e felicidade no Maracanã. Parabéns aí, maravilhoso, e feliz daqueles que têm história para contar nesse que é o maior estádio do mundo.